Eu pretendo ainda passar todo o conteúdo para vocês. Então vamos lá, nesse trecho que nós lemos, né, é bem interessante a gente observar o seguinte, porque Paulo aqui ele vai ensinar ou vai recomendar, dar conselhos a Tito, que ele ensine a igreja, né, que ele ensine, doutrine, que ele discipule a igreja. E quase sempre pensamos em ensino como uma forma de transmitir informações. Ensino, quando a gente se refere ao Evangelho, ao Reino de Deus, não é apenas, é o que nós estamos fazendo mais ou menos aqui, né? Mais ou menos. É porque o ideal, o adequado seríamos nós termos uma convivência, né? Pessoal, nós caminhássemos, vivêssemos essa vida cotidiana. Isso seria muito mais eficaz do que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo aqui, o que eu estou fazendo em relação a vocês, é parte do ensino, não é todo o ensino. O discipulado, nós entendemos, é a convivência de uns com os outros, nós convivermos, né? Caminharmos juntos, partilharmos os momentos bons e ruins. É quase um casamento, né? Então esse relacionamento de família mesmo é o que a Bíblia propõe. Então quando a gente pensa em ensino, né, geralmente a gente pensa, vai transmitir informação. Mas em Tito, capítulo 2, que nós lemos aqui, Paulo descreve o ensino como uma forma de incentivar um estilo de vida, tá? Que se encaixa, né, com a verdade contida na palavra de Deus. Então olha que coisa interessante aqui. Entre as expressões que esse tipo de ensino está, ó, nós lemos aqui, orientar, capítulo 2, né? Nós estamos falando, verso 4. Vamos aqui voltar ao texto, verso 4. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. Então Paulo está dizendo aqui, ó, oriente, né? Oriente. Então orientar, esse estilo de ensino, esse tipo de ensino, tá a expressão orientar. Verso de número 6. Olha só, encorajar. Então Paulo está falando, exorta. A palavra exortar é semelhante a encorajar, tá? Então encoraja semelhantemente os jovens a que sejam moderados, equilibrados, né? Então, outra aqui que aparece no verso de número 7, ó, a ser um exemplo. Em tudo te dá por exemplo de boas obras no ensino, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Então a gente percebe aqui o estilo de vida e como se ensina, né? Pelo exemplo, pelo incentivo, pela orientação, tá? São formas que Paulo recomenda a Tito aqui. Essa vida cristã adequada, né? Qual é a vida cristã adequada? Ele vai aqui falar, ó, sobre temperança, né? Temperança é equilíbrio nas coisas. Tem gente que é desequilibrada, irmãos, desequilibrada. Às vezes ou é para muito ou é para pouco, é 880. Sabe aqueles que, assim, parece que está quase chegando a ser um semi-anjo, né? Ora no monte, jejua, fica fina de tanto jejuar, ora mais do que um monge lá do Tibete, né? Lê Bíblia 24 horas, né? Que ele tá lá em cima, voando. Aí você vê daqui a pouco ele tá lá também todo desgraçado, desviado, bagunçando tudo. São pessoas desequilibradas, gente que é 880 e tá pau pra toda obra e também depois, em outro momento, não quer saber de nada. Gente um pouco desequilibrada. Então ele fala, tem que ter temperança. Domínio próprio, é o que ele fala aqui. Isso é a vida cristã adequada. Domínio próprio, irmãos. Nossa, como é valioso, que maturidade se nós tivermos o domínio próprio. O provérbio vai ter um trecho que diz assim, melhor é o homem que domina o seu próprio espírito, ele é mais poderoso, ele é mais sábio, ele é mais valioso do que aquele que conquista uma cidade, né? Então quem tem um domínio próprio, controlar-se, ter as rédeas da sua vida na sua mão, não são pessoas que determinam suas ações, né? Não são as pessoas que provocam as suas atitudes, é ela que decide o que ela faz, como faz, na medida que faz, se fala, se não fala. Não são pessoas nem circunstâncias externas que definem ou que decidem, melhor dizendo, o que essa pessoa faz. Ela tem as rédeas da sua vida na mão. Isso é muito precioso, Paulo vai falar aqui. Então, temperança, domínio próprio, reverência, né? Gente que respeita, gente... Sabe aquelas pessoas respeitosas? Elas também são respeitadas, né? Mas aquelas que respeitam, integridade e retidão. É o que Paulo vai falar aqui nesse capítulo 2. E ele vai, inclusive, contrapondo isso, né, com a vida desaprovada. A vida desaprovada que eles não poderiam levar, né, que alguns deles estavam levando, é gente que caluniadora.
chapava o coco, se embriagava até umas horas, virava o alambique, o barril, né? Ou qualquer outro mal, tá? Que levasse, né, o testemunho do evangelho assim, por água abaixo. Então ele vai dando aí esse parâmetro, né? A confiabilidade de um cristão torna atraente o ensino sobre Deus. Então, a respeito do ensino, Paulo fala, tem que ter a vida adequada com essas características. Se vocês viverem assim, o ensino sobre o evangelho, né? Se vocês forem confiáveis, o ensino sobre o evangelho, ele vai ser muito mais atraente para as pessoas. Você sabe por quê, irmãos, irmãs? Que muitas vezes as pessoas não querem nos ouvir, porque não vale a pena você ouvir uma verdade daquele que vive uma mentira, né? As pessoas, não tem jeito, as pessoas observam, e a gente pode ter o discurso correto, mas se não tiver a vida adequada, essas pessoas dizem, não é possível, esse aí não... É igual uma ilustração que um dia eu vi, que era assim, um rapaz trabalhava com outro lá, um cristão, um irmão trabalhava com outro lá acho que uns 15 anos, né, trabalhava na empresa. Aí um dia o cara falou assim, rapaz, 15 anos que a gente convive aqui e tal, né? Eu sei que você é crente e tudo mais. Aí a gente conversa sobre tanta coisa, futebol, política, enfim. Tanta coisa a gente já conversou. Mas você nunca me falou do evangelho. Eu acho que você nem acredita nisso aí. Eu falei, que isso? Lógico que eu acredito. Eu acredito sim, que vai ter um juízo final. Acredito em Deus e tal. Eu falei, não, mas você não se importa. Você não vi nada você fazendo para me influenciar. Eu acho que você não acredita. Se acreditasse, você teria feito algo, né? Falado algo, me estimulado a algo. Então, só para a gente entender, irmãos, a gente precisa ser a mensagem ambulante. A gente precisa ter o discurso correto, adequado, o ensino bíblico, mas uma vida também que seja uma vida de confiabilidade. Gente que tenha, antes, aí, talvez algumas décadas atrás, nós evangélicos no nosso país, nós tínhamos crédito. Que eram pessoas que eram tidas como gente honesta, gente correta, gente responsável, gente que dava a palavra e só a palavra já era o suficiente, né? Mas hoje, às vezes nem com contrato registrado no cartório, alguns evangélicos estão honrando aí o que falam, tá? Tem uns que não sustentam em pé o que fala sentado, como diz o ditado. Mas vamos lá para o terceiro ponto, para não ficar muito pesado aqui o discurso de hoje, né? Senão vocês desanimam, não voltam na próxima aula. Então, ponto 3, capítulo 2, verso 11 ao 14. 11 ao 14, ó. Veja só. Enfatizando o poder moral transformador da graça, é o que está nesse texto. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, aos desejos ilícitos mundanos, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso e de boas obras, tá? Então esses versículos aqui, ó, eles estão entre os mais poderosos do Novo Testamento, porque eles enfatizam o poder moral transformador da graça. Paulo está dizendo para Tito, e para que ele ensine isso, que o Evangelho deve transformar as pessoas e torná-las pessoas mais éticas, corretas, honestas, virtuosas. Então, esse trecho aqui, esses poucos versículos que nós lemos, são um dos textos mais poderosos que nós temos em todo o Novo Testamento, que mostra o poder gracioso do Evangelho, que transforma as pessoas, que muda mesmo, irmãos. Tem que mudar. As pessoas precisam ver em nós, não uma perfeição, não dá, né? Infelizmente a gente vai estar sempre aquém da vontade de Deus, mas que o Evangelho se mostre em nós poderoso, que vá nos transformando de fé em fé, como diz Paulo em outra ocasião, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito de Deus, que as pessoas possam contemplar em nós, até mesmo nos erros, gente humilde que se arrepende, reconhece, confessa, luta para mudar, né? Até mesmo nos erros nós podemos ser essas pessoas exemplo, essas pessoas que estimulam, seres humanos assim, de outro naipe, outra qualidade, de um plano superior, né? Gente que está sendo formado a partir da cruz de Cristo e a cada dia é melhorado, e a gente precisa mostrar isso, tá? Quarto ponto, último para a gente encerrar aqui, capítulo 3, verso 3 a 8. Bora lá, capítulo 3,
verso 3 ao verso 8. Porque também nós éramos, no outro tempo, olha só, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Paulo está dizendo, a gente era tudo isso aí. Mas quando apareceu a benignidade, a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, melhor dizendo, né? Verdadeiramente vocês afirmem, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas ao homem. Então, olha que coisa interessante aqui, outro trecho que vai enfatizar o novo nascimento e a renovação, né, mediante o Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo aí, isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho que vem. Nós éramos gente ruim, né? E Paulo vai dizer, ó, vocês aí, na ilha de Creta, né? Como eu disse até que a gente ia falar, acabei nem mencionando, né? Mas lá no capítulo de número 1, ó, voltando um pouquinho só para a gente ver se consegue estar retrocedendo um pouco. No capítulo 1, no verso de número 10 até o 12, olha o que Paulo fala. Porque há muitos desordenados, aí na ilha de Creta, né? Faladores, vãos enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçosos. Então olha só, aquela sociedade naquela ilha lá era gente complicada, que até mesmo, como a gente afirmou no comecinho lá, né? Até um deles lá disse: vocês são gente complicada, ruim, né? Então, essa sociedade. E Paulo vai falando, ó, nós também éramos tudo isso, né? Os seres humanos. Paulo reconhece, mas quando vê a bondade de Deus, a benignidade de Deus, a lavagem pelo Espírito Santo, a palavra nos transformou, o amor de Deus, a graça de Deus, então ele fala aqui desse poder transformador pelo Espírito Santo, tá? Paulo, ele faz, né, Tito se lembrar de que Deus derramou seu Espírito sobre aqueles que foram justificados pela fé em Cristo, né? Ele exorta Tito a enfatizar essa verdade, uma vez que a presença do Espírito é a base de toda a vida cristã, e aqueles que reconhecem sua presença devem ter cuidado para se dedicar à prática do bem, que a gente leu aqui no verso de número 8, no finalzinho, né? Para que se dedique às boas obras. Em termos simples, a fé em Jesus transforma os seres humanos, e essa transformação deve ser expressa na nossa vida diária. Evangelho puro, né, irmãos? Olha que coisa simples. E é isso que nós precisamos pregar, viver, anunciar. É isso que o ser humano precisa, dessas verdades, de praticar isso aqui e de entender que o Evangelho tem essa proposta de nos fazer pessoas, seres humanos melhores a partir de um novo nascimento que honre a Deus nas atitudes, que a gente possa se mostrar com essas virtudes do reino de Deus, que são boas obras, perdoando as pessoas, fazendo bem a todas as pessoas, mas a partir de uma consciência, de um entendimento, de um caráter, de uma natureza, de uma regeneração em Cristo, né? Não é boas obras como pretende ou como propõe religiões aí que pretendem, como eu disse, dar uma guaribada no homem, melhorar o homem, fazer ele mais disciplinado. Não, não é isso. É como fruto, é como resultado de um derramamento do Espírito Santo sobre nossas vidas, de uma lavagem pela palavra em nossas vidas. Como resultado disso, nós praticamos o Evangelho, vivemos o Evangelho através dessas virtudes, dessas boas obras. E é por aqui que eu fico, mas nós temos ainda mais 3 minutos para conversar com vocês, que eu gostaria que vocês abrissem o microfone e fizessem perguntas, comentários e afins. Agora é a oportunidade, está aberto o microfone. Um beijinho na flor, né? Uma bitoca na flor, assim, ó. Saudação, coisa rápida. Quem quiser falar tem a oportunidade. Alguém quer fazer algum comentário? Não, sobrou aqui 2, 3 minutos que dá pra gente estar ainda falando sobre algum ponto. Se vocês não tiverem, tudo bem, não tem problema, a gente encerra aqui também.
Ah, pastor, o que eu observo, assim, eu fico, sempre que a gente tem essas aulas, eu fico comparando o que é a igreja, assim, igreja, você sabe o que eu preciso, não a igreja corpo de Cristo, com o que é a proposta realmente que seja a igreja, né? Que as igrejas evangélicas, ditas evangélicas hoje, fossem, né? É tão diferente do que está aqui na palavra, tão diferente do que Paulo ensinou, não tem nada a ver. Eu fico aqui só, quando você fala, eu vou lendo, eu vou comparando. Sim. Eu conheci, vivi numa que é totalmente contrário do que Paulo ensina. Sim. O que Paulo fala nas cartas, o que ele fez para formar a igreja lá, as igrejas, né, as comunidades ali. Uhum. E é tão... é triste viver. Sem dúvida. E o desafio... As pessoas estão... a gente vê que as almas realmente estão Exato. se perdendo. O desafio... Porque as pessoas fazem totalmente contrário do que está aqui. Sim. Aquele assunto que eu conversei com você, que você passou para mim até, né, sobre pessoas... eu vi numa rede social hoje, inclusive reformadores, uma página de reformado, suricato, uma coisa assim. Uma pessoa postou lá no Facebook... Suricato não é aquele animalzinho? Suricatos reformados. Colocou assim, porque um fala da predestinação, o outro, né, fala de outro. Aí eu falei, gente, aí estou lendo aqui agora, evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões com o da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Que diferença faz saber se você é predestinado, se você teve predestinação, se você teve outra coisa? Gente, eu acho que isso para mim é só uma maneira de dividir, porque a discussão ali começou daquele que é calvinista e do arminiano. Começou a discussão, entendeu? Um quer estar mais certo que o outro. Sim. E é isso que a gente vê hoje. O nosso desafio é esse, né? Nós voltarmos para a Bíblia, nós buscarmos na Bíblia aquilo que Jesus e os apóstolos deram continuidade, né? No que Jesus ensinou e praticarmos na nossa vida, né? Pessoal. Então fica esse desafio para nós, a gente compara, a gente percebe que o cenário que nós vivemos não é tão diferente, inclusive, como em outras épocas da história do cristianismo, né? Não é diferente. Na época que Paulo também estava lidando com essas questões, enfim, não há muita novidade. É que a gente que é novo aqui no cenário, né? Nós estamos 30, 40, 50 anos aqui nesse cenário. Mas isso aqui, desde sempre, não tem novidade, né? Então, o Natanzinho aí que está uns 20, mas a gente já está uns 30, 40, 50 anos nesse cenário. Então, assim, nós somos novos, mas a situação ela é antiga. Como eu disse, né? É uma questão para o ser humano. O ser humano, ele tem uma demanda, ele tem uma carência, ele tem uma natureza corrompida. Então, o que nós precisamos fazer, fica o desafio é esse, voltarmos para a Bíblia Sagrada, absorvermos esses ensinos e praticarmos pessoalmente, individualmente. Né? A minha esperança não é que a multidão seja salva, é que o evangelicalismo brasileiro de 50 milhões de adeptos que nós temos, segundo o IBGE, se converta. Não, amados, eu preciso me preocupar profundamente com a minha salvação, com a minha conduta e tentar influenciar meia dúzia ao longo da minha vida, os que vivem em redor, que têm contato comigo ou que eu tenho contato. Então, senão a gente dá uma desanimadona, a gente fala, eita, o negócio tá feio mesmo. E tá, a gente não é inocente, a gente não é alienado, mas também muitas vezes a gente fica preso muito a isso, né? Então a gente, é o que Paulo diz, não entra nessas questões, deixa de lado, segue a sua vida, né? E tenta aí salvar meia dúzia, isso aí é Judas que diz, né? Judas, ele tem um texto bem interessante, né? Tenta salvar alguns aí que estão andando a passos largos pro inferno, o negócio tá feio, tenta salvar essa meia dúzia aí, toca o barco e vai para frente. Mas olha que coisa boa quando a gente consegue comparar, discernir, né, e chegar a uma conclusão que o Evangelho ele é diferente do que muitas coisas são apresentadas aí, que está na praça aí, né? Então, graças a Deus que nós temos
disposição, que Deus está nos reunindo aqui de quando em quando, para que a gente se reúna em torno da palavra de Deus, peça misericórdia a Deus para que a gente não repita os pecados que a gente mesmo reprova. Então fica aí essa última palavra minha aqui com vocês. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.